Então, elevemos nossos pensamentos até o mais alto, inicialmente agradecendo a Jesus, seus mensageiros, por esse mês que passou, onde tivemos as aulas foram interrompidas, fizemos um momento assim diferente em nossas vidas, estudos individuais, colocando as responsabilidades em dias, enfim. Vamos rogar aos benfeitores espirituais, maiormente os espíritos sob o comando da mentora Joana de Ângeles, que sempre estão conosco, que abençoe cada um de nós aqui, que tenhamos coragem para enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas culpas, os nossos ressentimentos, trabalhando esses complexos para que não atrapalhe, vamos dizer assim, nossa caminhada evolutiva. Assim, queridos irmãos e queridas irmãs, que possamos iniciar o segundo semestre com uma vontade ativa, com bastante interesse e estudo da série psicológica Joana de Ângeles, no nosso curso Em Busca da Iluminação Interior. Com esse pensamento, então, queremos, em nome de Jesus, nosso mestre, em nome da equipe espiritual que sempre está conosco, mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, iniciar a nossa reunião de hoje, rendendo graças a Deus. De imediato, passamos a palavra para o Lelis, que vai desenvolver a primeira parte de nossa aula. Nós já tivemos em outros encontros passados, do primeiro semestre, a benfeitora Joana de Ângeles nos alertando para não, ou seja, para eliminarmos do nosso vocabulário essa palavra culpa, substituindo-a por responsabilidade. Porque todos os nossos erros, eles podem ser reparados. E nós temos o dever de nos perdoarmos. E eu estou falando aqui do auto-perdão, perdoar a si mesmo. Isso são ensinamentos de Jesus desdobrados por Joana de Ângeles, né? Então, como vimos aí, estamos vendo aí, eu, primeiramente, vou falar sobre culpa, ainda usando esse vocábulo, porque senão a gente não compreenderia na inteireza necessária, então é preciso usá-lo, né? Mas entenda-se, a partir daqui, responsabilidade. Nós somos responsáveis por cada ato, negativo ou positivo, da nossa trajetória, tá certo? Então, ainda no módulo As Emoções e os Sentimentos, hoje, culpa e ressentimento. Coube a minha primeira parte, então nós vamos ver alguns trechos, porque o material é vasto, o material é amplo, Joana de Ângeles fala muito sobre isso. Então, para uma aula tão curta, é claro que nós tivemos que selecionar alguns trechos bastante relevantes. Tudo é relevante, mas é por isso mesmo fica difícil a gente selecionar. Mas mesmo assim nós conseguimos encadear algumas ideias retiradas das obras, principalmente do livro Conflitos Existenciais, e também de uma mensagem de 2005, onde ela trata do mesmo assunto. Então, nós vamos ver aqui a psicologia da culpa, ou a sua psicogênese, as lamentáveis consequências da culpa, deixa eu tirar isso aqui, as lamentáveis consequências da culpa não liberada e, por fim, processos de libertação da culpa. Sigamos. Logo no início, ela começa dizendo que a culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, essa raiva, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Mas o que foi que fiz de errado? Em muitos casos, não sabemos. Mas como nós temos, agora, atenção para esse detalhe. Nós temos esculpidas em nossa consciência, ou seja, no espírito imortal que somos, estão esculpidas as leis universais. Então, cada erro cometido, seja deliberado ou não, fica registrado e nós levamos conosco cada ato da nossa trajetória.
que fica ressumando, como ela diz, na consciência, do subconsciente ou do inconsciente profundo para a área da consciência. E aí nós vamos ver nos próximos slides isso. Só queria que deixasse bem ressaltado, bem destacado esse ponto, para que a gente possa continuar compreendendo melhor o que virá a seguir. Então, são duas as causas psicológicas da culpa. Causas psicológicas. Por quê? Vamos entender? Bem, como já dissemos, a maior área do inconsciente é o inconsciente profundo. Na linguagem espírita, trata-se do espírito imortal e sua longa trajetória evolutiva. Para chegarmos a esse ponto em que nos encontramos neste momento, nós temos uma longa, multimilenária trajetória. E ela diz sempre multifárias experiências corporais, através das quais nós fomos acumulando experiências e ações registradas no inconsciente. E eles vêm à tona, vêm ao campo da consciência. Então, a primeira das duas causas psicológicas é exatamente a que procede da sombra escura do passado, dessa longa trajetória. Está tudo registrado no inconsciente, no ser imortal que somos. Essa é uma causa, a primeira. E a segunda é a que tem sua origem na infância. Observem a importância da primeira fase da existência corporal, a infância. É preciso muito cuidado com a criança interior nossa, no que diz respeito a nós próprios, mas também muito maior cuidado com a infância ou a criança do outro ser que Deus nos confiou como filho, seja lá como sobrinho, aluno, enfim. Nós estamos imprimindo, né? Assim como foi impresso também no nosso ideário, na nossa consciência, no nosso inconsciente, ocorrências, registros negativos e positivos, né? Isso vai contribuir para o nosso equilíbrio ou desequilíbrio. Então, aí estão as duas causas psicológicas da culpa, né? A que procede da sombra escura do passado e a que tem sua origem na infância. O conflito em forma de culpa que ressuma dos arquivos do espírito. Então, isso aí se refere aqui, ó, à primeira causa, a que procede da sombra escura do passado. Então, de novo aqui, o conflito em forma de culpa que ressuma ou que vem à tona, que emerge dos arquivos do espírito. E, na linguagem da psicologia, troca-se espírito por inconsciente profundo. Então, só reafirmando, né, na segunda hipótese, a má formação educacional, especialmente quando impede a criança de desenvolver a identidade, conspira para a instalação da culpa. Então, a criança ela tem uma tendência natural para a formação da personalidade. Mas se essa criança é reprimida, se essa criança não tem uma educação adequada às suas necessidades reencarnatórias, ela certamente vai acumular culpa. E isso é um processo inconsciente, porque ela tenta seguir os parâmetros ou as exigências dos seus pais e mestres. E nem sempre isso coaduna ou coincide com as suas tendências, seus anseios, suas aspirações de espírito imortal reencarnado. Então, nessa hipótese, né, todos nós, enquanto crianças, nós temos nos refolhos da alma aquilo que foi planejado
as nossas carências, necessidades e anseios estão conosco, na nossa intimidade, ainda que não de forma consciente. Então, estarmos sob a influência de outros espíritos ou de outras almas, já que estamos encarnados, pode causar algum conflito e aí instalar culpas diversas. Então, a conduta dos adultos grava no educando a forma de ser ou de parecer, de conviver ou de agradar, de conquistar ou de utilizar-se, dando surgimento quase sempre, quando não correta, a inúmeros conflitos e diversas culpas. Então, observem, como eu disse lá no início, foi muito difícil selecionar os fragmentos que coubessem dentro do tempo que a gente dispõe para expor essas ideias, né? Então, talvez na leitura integral do capítulo, certamente vocês vão adquirir mais conhecimento, vão aprofundar bem mais, com certeza. E no final, eu até tenho uma surpresinha para vocês, para que a gente possa aprofundar com mais facilidade. Para alguns, nem todos, talvez, usem tal método que eu vou oferecer, mas acho que para uma boa parte vai ajudar bastante. Então, só recapitulando, a conduta dos adultos grava no educando a forma de ser ou de parecer. Quer dizer, eu vou ser eu mesmo ou eu vou parecer ser aquilo que exigem de mim. Isso exige grande esforço. De conviver ou de agradar. Então, o que é mais, digamos, adequado? Conviver naturalmente sendo eu mesmo, deixando que flua da intimidade de mim mesmo enquanto criança, o que eu realmente sou, mas claro, com condução, né? O dever dos pais, conduzir pelo caminho reto, né? Mas sem impor nem reprimir, né? Então, a convivência pacífica ou a necessidade de agradar o tempo todo? Vejamos que muitos de nós, enquanto crianças, passamos por isso, e muitas crianças ainda passam por isso, né? De conquistar ou de utilizar-se, dando surgimento, quase sempre, quando não correta, a inúmeros conflitos e diversas culpas. Conflito por quê, gente? Está óbvio, né? Porque eu tenho minhas tendências, meus anseios, meus talentos, minhas carências, mas nem sempre isso merece, ou nem sempre isso tem a importância que merece. Não é observado com atenção, né? Então, a criança fica meio que ignorada na sua essência. Então, a culpa pode apresentar-se a partir do momento em que se deseja viver a independência. Então, o jovem ali, saindo da infância para a adolescência, né? Deseja viver a independência, como se isso constituísse uma traição, um desrespeito àqueles que contribuíram para o desenvolvimento da existência, que deram orientação, que se esforçaram pela educação recebida. Então, a gente observa nesse trecho que há boa intenção, quase sempre, por parte dos educadores, dos cuidadores ou pais. Sempre. Mas nem sempre se sabe fazer isso da maneira correta. Então, estamos, por ignorância, na maioria dos casos, reprimindo ou atrapalhando, vamos usar termos assim simples, atrapalhando o desenvolvimento equilibrado da criança que passa a ser um jovem. Talvez por essa razão mesma que muitos jovens, ao atingir essa fase da puberdade, depois adolescência, pré-adolescência, depois adolescência, começam a fazer coisas escondidos. Meu pai não pode saber, minha mãe não pode saber, por quê? Não foi gerada aí uma
convivência, uma relação de confiança. Então, é preciso esconder, porque ele não está, no íntimo, ele sabe que ele não está sendo aquilo que é exigido dos seus cuidadores. E aí gera o quê? Conflito e, principalmente, culpa. Então, agora, as lamentáveis consequências da culpa não liberada. Me sinto culpado por algo e a tendência é ignorar. Não paro para fazer uma autoanálise, um exame aprofundado do que realmente está me incomodando e por que está me incomodando. Então, a culpa encontra sintonia com as paisagens mais escuras da personalidade humana em que se homisia, né? Que transita na paisagem escura, onde transitamos ainda, né, por enquanto. Então, nós lembramos aqui dos estudos passados que fizemos sobre a sombra. Lembrando que a sombra, ela contém o aspecto positivo, mas também o aspecto positivo, os conteúdos positivos e negativos. Então, nós temos também talentos, habilidades, aptidões que estão lá em estado latente, ainda ignorados. Mas, em grande número, nós temos também conteúdos muito negativos, acumulados ao longo dessa trajetória, maus hábitos, ações reprocháveis que ficam naquela linguagem que a gente costuma usar, coloquialmente, fica martelando na consciência, né? Só que muitos desses conteúdos, dessas ações que se mantêm vivas na intimidade do ser, elas são desconhecidas. Nós apenas registramos a sua presença, mas não sabemos exatamente o que é, do que se trata. Então, aí já se exige o quê? Um trabalho mais detido, mais cuidadoso, com maior esforço e, em muitos casos, com a ajuda profissional. Quando não, com a ajuda da doutrina espírita, que é uma psicologia profunda e muito eficaz, desde que nos entreguemos a uma honesta e sincera reforma íntima, transformação, que é a proposta da doutrina espírita. Então, sobre a importância do auto-perdão. Até o slide anterior, esse aqui, a gente pegou alguns trechos do livro Conflitos Existenciais, como vimos no primeiro slide. Agora, nós estamos buscando outros fragmentos muito importantes sobre a importância do auto-perdão, de uma página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na noite de 4 de janeiro de 2005, no Centro Espírita Caminho da Redenção, que é anexo à Mansão do Caminho, em Salvador, Bahia. Então, ele diz o seguinte: ela, Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo, ela diz que toda vez em que a culpa não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que a mascaram, levando a inquietações e sofrimentos sem aparente causa. É o que acabamos de dizer um momento atrás, né? Sentimos a presença de algo que incomoda muito, mas não sabemos o que é. Nós apenas sentimos mau humor, angústia, depressão, síndrome do pânico e uma série de outros neuroses e até mesmo psicoses que digamos, registro, né? Manifestação, melhor dizendo. Manifestações desses atos, dessa culpa, que não está no campo da consciência, está no inconsciente, na memória profunda do espírito imortal que somos. E aí, o que fazer? O que fazer? Vamos ver se ela nos indica o caminho. Ninguém, começa por aí, olha.
Ninguém se pode considerar irretocável enquanto no processo da evolução. Mesmo aquele que segue retamente o caminho do bem está sujeito à alternância de conduta, tendo em vista os desafios que se apresentam e o estado emocional do momento. Olha só, são vários os fatores, né? A pessoa sempre serena, equilibrada, tranquila, muito benquista por todos os que a rodeiam, às vezes nos surpreende. Ela, como se costuma dizer por aí, né? Surtou. O que deu no fulano? Então, é o que Joana está dizendo aqui. Ninguém pode se considerar irretocável. Nós estamos na fase de humanidade, transitando para, sabe-se lá, quando chegaremos à fase de angelitude, ao limiar, né, da fase de angelitude. Mas isso vai demorar muito ainda. Então, considerando essa nossa humanidade, ninguém pode se considerar irretocável. Todos temos nossas fragilidades, suscetibilidades e esse montão de culpa que trazemos na intimidade de nós mesmos. Então, nesse processo da evolução, é essa a nossa condição. Claro, lembra-se o que foi dito muitas vezes em vários cursos do Livro dos Espíritos. Como se reconhece o verdadeiro cristão ou o verdadeiro espírita? É pelo seu esforço. Né? O quanto ele se empenha para domar as suas más inclinações. Porque más inclinações todos as temos, todos, sem exceção. Então, mesmo quando caminhamos retamente em decorrência desse esforço, nós estamos sujeitos à alternância. E esses fatores nos alcançam a todos nós, né? Por conta dos desafios que temos que enfrentar no nosso dia a dia. Terminou um, já começa outro. Né? E nós temos limitações. Às vezes a gente sente medo diante do desafio. Às vezes até pânico. E aí a gente sempre tem a ajuda da espiritualidade através dos nossos irmãos de jornada, encarnados e desencarnados, nos dando força através das palavras, dos exemplos, e o mesmo podemos fazer por outrem que se encontra na mesma situação, mas todos temos fragilidades, suscetibilidades. E essa alternância ou ambivalência de conduta, né, porque os registros que estão na intimidade de cada um de nós é que determina, naquele momento emocional, como vamos agir ou reagir. Uma postura psicológica ajuda de maneira eficaz e rápida o processo do perdão e do auto-perdão, né? E consiste em quê? Na análise do ato. Vamos analisar o ato, aquele que já identificamos, tendo em vista que o outro, o perseguidor, está enfermo, que ele é infeliz, que a sua peçonha caracteriza-lhe o estado de inferioridade. Aqui eu saltei um pouquinho do auto-perdão para o perdão, porque só é capaz de perdoar alguém quem já é capaz de se perdoar. Concordam? Faz sentido para você? Acredito que sim. Se eu não consigo me perdoar, é porque eu ainda não tenho maturidade psicológica suficiente para compreender, para analisar uma determinada ocorrência e identificar as suas reais causas. Quais são as reais causas do acontecimento? Do acontecimento infeliz, traumático, desagradável. É preciso maturidade psicológica, é preciso uma análise madura, profunda, para identificar as reais causas. Então, quando a gente aprende a se perdoar, ou seja, o auto-perdão, isso já nos leva à conquista da empatia, da fraternidade,
da compaixão pelo erro alheio, como ela está dizendo nesse parágrafo, consiste na análise do ato, tendo em vista que o outro, o perseguidor, está enfermo, que ele é infeliz, que a sua peçonha caracteriza-lhe o estado de inferioridade. Se ele está nesse estado de inferioridade, ora, então eu também estou, né? Visto que eu também cometo erros muito semelhantes e até piores. Como diz Chico Xavier, né? Se nós nos julgamos melhores do que o outro, por que exigimos dele atitudes melhores do que a nossa? Né? Fica aí para reflexão. Ninguém escapa na Terra aos processos de sofrimento infligido por outrem. Olha só, ninguém está isento de ser atacado, hein? Então, ninguém escapa na Terra aos processos de sofrimento infligido por outrem, em face do estágio espiritual que se vive no planeta e da população que o habita ainda ser constituída por espíritos em fases iniciais de crescimento intelecto-moral. Somos todos crianças. Crianças arrelientas, não é assim que os nossos pais e avós costumam dizer? Ô menino traquino, né? Deixa de arrelia, menino. Então, assim, nós somos espíritos ainda no início, mais no início do que à frente na estrada da evolução. Então, a Terra é habitada ainda e constituída por espíritos em fases iniciais de crescimento intelecto-moral. Perdoa-te, portanto, perdoando também ao teu próximo. Seja qual for o crime que haja cometido contra ti, o problema será sempre de quem erra, jamais da vítima, que se depura e se enobrece. Então, vítima é outra palavra que ela pediu, solicitou, sugeriu que nós eliminássemos junto com a culpa. Quem esteve na aula vai lembrar. Ninguém é vítima. Nenhum de nós é vítima, a não ser de nós mesmos. Então, em vez de vítima, nós deveríamos assumir a postura de alguém que se preparou para o resgate, para a prova, né? Ou para a expiação. Porque Deus, ele é tão amoroso, tão misericordioso, que ele não submete nenhum de nós à prova, à expiação, sem consolação, sem amparo. Sempre, tudo aquilo a que somos submetidos para o nosso crescimento vem acompanhado também de alegrias, de momentos felizes, de bênçãos inúmeras, né? A questão é que a maioria de nós não sabe agradecer, não sabe sequer enxergar a quantidade de bênçãos que nos rodeiam dia após dia, a todo instante. Nossa visão é muito limitada ainda para isso, porque desenvolvemos mais o hábito de focar no negativo. E focando demais no negativo, a gente não enxerga o que há de positivo à nossa volta, né? E o que a gente enxerga mais é o que mais nos dói. Por isso se chama prova, né? E por isso se chama expiação. Mas, sobretudo, é um processo pedagógico de recuperação, de reeducação do espírito, que se deseducou ou se desviou do caminho reto, que somos todos nós, né? Todos nós desviamos de alguma forma. Então, quem erra, né, é que fica com o problema. Esse é um grande problema. A vítima, ela está se depurando através da prova e da expiação, está se reeducando. Lembram daquela passagem que o Chico esteve aqui em Brasília, hospedado no apartamento de uma pessoa conhecida nossa, no mesmo prédio, não no apartamento dela. E
como ela era amiga da anfitriã, ela foi convidada para ir lá fazer uma comidinha mineira que o Chico gostava. Sei lá, tinha tutu de feijão, couve picadinho, essas coisas que a gente conhece muito bem da culinária mineira. E aquelas mulheres ali em volta, fazendo, preparando tudo, conversando com o Chico, aproveitando a presença dele. Teve uma que perguntou assim: Chico, a minha vida tem sido tão difícil sempre, é tanta dificuldade, eu luto, luto, luto e não consigo alcançar os meus objetivos, as minhas metas. E, no entanto, eu tenho uma vizinha aqui, ai, eu não gosto de fofoca, eu vou contar só para você. Eu tenho uma vizinha aqui que ela é uma pessoa intragável. É uma pessoa isso, uma pessoa aquilo, uma pessoa tal, e X, e Y, Z, W. Tal. O Chico escutou, caladinho, com aquela paciência, baixou a cabeça e pôs-se a meditar. Elas ficaram aguardando a resposta. Chico demorou, então elas desistiram, achavam que ele não ia mais responder, né? Mas aí, num dado momento, ele levantou a cabeça novamente e disse: Filha. Aí ela olhou de imediato. Opa, lá vem a resposta. Então ele disse: a nossa irmã, sua vizinha, ela está semeando ainda, enquanto você já está colhendo. Então, o problema será sempre de quem erra, jamais da vítima, que se depura e se enobrece. E aqui a gente encerra essa apresentação de slides. Eurípides. Boa noite a todos, então, principalmente aqueles que estão chegando hoje no nosso curso. Sejam bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus possa contribuir para que vocês continuem, né, até o final do ano conosco e no ano que vem iniciem com a gente já a partir de fevereiro. Então, o tema da noite é a culpa e o ressentimento. Provavelmente, no ano seguinte, a gente vai separar a culpa do ressentimento, né? De repente, um em cada aula. Mas por hoje, a gente vai falar sobre o ressentimento nessa segunda parte do nosso encontro. Vamos aqui. Primeira definição de ressentimento. Ato ou efeito de ressentir-se. Mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que se recebeu. Rancor. O ressentimento é a ação de ressentir, ou seja, de sentir de novo ou sentir repetidamente as emoções negativas que foram provocadas a partir de uma atitude que foi mal recebida pela pessoa ressentida. Pode-se definir, caros irmãos, o ressentimento como a raiva não expressa, nos fala Joana de Ângeles. Também é produto do ego, da identidade que sou na atual reencarnação, desvirtuado, né, maculado, corrompido, desacreditado, que não admite o ocorrido e permanece em torno daquele acontecimento, considerando inadmissível ter passado por aquela situação. O ego, ele adentra, assim, num estado de profundo adoecimento emocional. Podemos dizer que o ressentimento é um hábito mental e emocional de desdobrar esse sentimento uma vez, e mais vezes, e mais vezes, sem deixar aquilo ir. A pessoa se apega àquele sentimento negativo e fica remoendo aquilo, ressentindo aquilo. Vocês conhecem a imagem do tapa na cara? Aquela metáfora do tapa na cara? Para aqueles que não conhecem, vamos repeti-lo aqui. Vamos dizer que alguém entra numa sala que você está e te dê um tapa na cara. Você vai sentir por alguns segundos aquilo ardendo no rosto, uma dor, mas que logo, em seguida, vai passar.
Mas você fica indignado, né? Todos nós ficaríamos indignados. Depois que essa pessoa foi embora, você pega o telefone e liga para sua mãe e diz: Mãe, você não vai acreditar. Fulano veio aqui e me deu um tapa na cara. E aí você fala sobre aquele assunto, etc. Tempos depois, você encontra um amigo e fala que fulano te deu um tapa na cara. Em outro momento, você encontra outra pessoa e manda um e-mail ou um WhatsApp e conta a mesma história. E você fica pensando naquilo que aconteceu. O que está acontecendo? Na verdade, o que aconteceu contigo foi que levou um tapa na cara, mas todas as vezes que contou, que você recontou, você estava dando um novo tapa na cara. Você estava permitindo que aquele tapa na cara fosse dado novamente. Essa metáfora, caros irmãos, ilustra muito bem o ressentimento e seus efeitos. Ressentimento é ainda o ego, a identidade que sou, que não consegue admitir o ocorrido. Herança das experiências mal suportadas, o ressentimento inconsciente encontra-se, vamos dizer assim, encravado no cerne do ser, no âmago de cada ser. E Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, lá no capítulo 10, ela nos diz que a raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida torna-se cruel adversário do indivíduo. Tomando o quê? Tomando a forma hostil de ressentimento. Mas temos que analisar como extravasar, tá? Como liberar essa raiva sem os excessos, porque o excesso pode nos causar mal. Ter raiva é normal, o que não pode ser contumaz, repetitiva, né? Porque isso pode desencadear problemas até somáticos, ou seja, no corpo físico. Então, podemos dizer que ressentimento é uma mágoa que não foi superada. Vamos entender assim. O segundo slide aí, a Joana vai nos falar o seguinte: é compreensível o surgimento de certa frustração com relação às causas psicológicas do ressentimento. É compreensível o surgimento de certa frustração e mesmo desagrado diante de confrontos e de agressões promovidas por outrem, dando lugar a mágoas, que são certa aflição de caráter transitório, não, porém, a instalação do ressentimento. Então, não é compreensível, diante de desagrados, confrontos e agressões, darmos guarida ao ressentimento. Temos que nos policiar quanto a isso, como já foi falado também com relação à culpa. E a mentora nos fala no livro Conflitos Existenciais o seguinte, que o animal macho rejeitado ou não aceito pelo animal fêmea a agride nas esferas inferiores do processo de evolução em que transitam, resultando na fase humana, não mais como princípio inteligente, né? Porém como já espírito, em sentimento de inferioridade, de abandono, abrindo, portanto, espaço para o ressentimento, que anela pela subjugação de quem o desprezou. Então, toda vez quando um indivíduo se sente iludido, se sente enganado, ludibriado na sua ambição desmedida, rebela-se, permitindo que o ego seja atingido e subestimado, gerando sentimentos controvertidos de ódio, de rancor, de ressentimento, nos fala a mentora. E ela nos diz ainda que, igualmente, a frustração sexual nessa oportunidade, ela mascara o seu conflito quando o indivíduo, homem ou mulher, se sente rejeitado, desenvolvendo esse conflito com mais vigor, já que sua existência é uma herança dos seus instintos básicos, que dá lugar à irritação, à desolação, que se converte em ressentimento.
Então, o ressentimento é fruto da ausência de auto-amor, projeção inconsciente da sombra psicológica dos conflitos de cada qual, nos fala Joana de Ângelis no livro Autodescobrimento, uma busca interior, no seu capítulo 10º. Então, pelos conflitos provenientes da sombra que assolam o ego, além da ausência do auto-amor, o ressentimento, pessoal, evidencia-se em nossas vidas como consequências da nossa invigilância, da vivência somente do exterior, né? Muitos de nós não temos coragem de viver o interior. Pelo contrário, jogamos as coisas que a sociedade pode reprovar lá no nosso inconsciente, bem escondidinha lá na sombra. Então, podemos dizer também que o ressentimento se instala nos sentimentos em razão do self, o espírito eterno que somos, né? A essência, encontrar-se envolto por, vamos dizer assim, subpersonalidades, ou seja, por complexos, né, que ressumam, despontam na consciência e que são as qualidades morais inferiores que muitas vezes pode tomar guarida ou conta da nossa consciência. Joga o ego para escanteio e toma conta da nossa consciência, causando problemas diversos. Então, aquelas herdadas, aquelas qualidades herdadas das experiências primárias, né, do nosso processo evolutivo, tais também como a inveja, o ciúme, a perversidade, a insatisfação, o próprio medo, a raiva, enfim. O ressentimento ele faz parte da sombra densa dominando os sentimentos humanos e aumentando o comportamento conflitivo das pessoas, de todos nós. Então, o ideal seria excluí-lo da nossa conduta. Será que nós conseguimos ou conseguiremos fazer isso? Excluir o ressentimento da nossa conduta diária? Principalmente quando dermos, gente, isso pode acontecer, principalmente quando dermos os passos iniciais de equilíbrio e da afirmação dos valores éticos, dos quais vão decorrer o quê? O bem-estar, a saúde integral, enfim, várias expressões. Daí a importância de sempre falarmos aqui no curso, de nós confrontarmos, né, a nossa sombra densa, objetivando transformá-la em uma sombra dourada. Mais adiante, Joana irá nos dizer o seguinte: os sentimentos violentados que se transformam em conflitos não resolvidos escravizam a criatura, que passa a vivenciá-los de acordo com o que lhe parece real, jamais conforme exercício de evolução. É como nos fala Joana de Ângelis lá no Conflitos Existenciais. Pois bem, o ressentimento é desequilíbrio da emoção, que pode passar a atitude infeliz, profundamente infantil, qual de querer se vingar, ou de querer vingar-se, embora sofrendo, vamos dizer assim, os danos demorados que mantém esse estado até quando surge a oportunidade de remissão. Portanto, a um passo de distúrbios graves, certas pessoas facilmente acolhem o ressentimento e que até se comprazem nesse ressentimento, né? Alterando o comportamento já doentio e mergulhando cada vez mais no poço sem fundo, vamos dizer assim, da amargura, nos fala a mentora, né? Então, o ser humano, em face da sua procedência espiritual, é portador do anjo e do demônio em latência, ou seja, do bem e do mal, conforme nos fala o Livro dos Espíritos, né? Na questão 630 de Allan Kardec. Então, em virtude do uso do nosso livre-arbítrio, devemos desenvolver as inesgotáveis jazidas portadoras das elevadas manifestações adormecidas. E nós temos muitas manifestações intrínsecas desenvolvidas na nossa sombra, coisas positivas, que nós não despertamos para o seu surgimento, para que ela venha à tona. E que estão no inconsciente profundo, né? Ao tempo em que supera as heranças mais próximas
daquele primarismo nosso, causas daquelas emoções negativas. Então, todo o processo de conquista, gente, passa por diferentes estágios de erros e de acertos, de anjos e de demônios, de sucessos e de vitórias. Desse modo, também o conflito do ressentimento ele pode ser superado pelo exercício da autovalorização. Autovalorização do sentimento, do sentido de utilidade, a vida, de conscientização do bem. Será que nós já estamos em condições de assim agir, de assim fazer? Mais adiante, nós colocamos esse slide aí, que diz o seguinte: como se expressa o ressentimento? Melancolia, frustração, desinteresse pela existência física, sentimentos de antipatia, animosidade, né? Aversão, rancor, antipatia. Então, cultivando-se a raiva, gente, e convertendo-a em ressentimento, este vai descarregar vibrações vigorosas na corrente energética mantenedora do nosso equilíbrio, atingindo os grupos celulares, interrompendo o fluxo normal das ondas que mantém essa interação psicofísica, né? Então, o ressentimento, nós poderíamos dizer que ele é tóxico, que nos mata paulatinamente, né? Pouco a pouco, todos nós que o carregamos. Então, enquanto ele vibre na emoção, destrambelha os equipamentos nervosos mais sutis e produz disritmia, oscilações de pressão, disfunções cardíacas, né? Vamos ter aí uma disfunção entre o simpático e o parasimpático. É o que nos fala Joana de Ângeles lá naquele livrinho Momentos de Saúde e de Consciência. O sentimento, ele deprecia, ele desabona, desvirtua, diminui a razão, perturba a ótica pela qual se observam os acontecimentos, introduzindo-se em nossas vidas como forças destrutivas, não consegue também atingir, muitas vezes, aquele que lhe deu origem, né? E passa, muitas vezes, a ferir, nós passamos a ferir o ser que, às vezes, está no nosso derredor, de uma forma errônea, equivocada, né? De transferência, de projeção. Então, vale ressaltar que o ressentimento demorado se transforma num mofo, vamos dizer assim, num ranço pestilento que invade as áreas nobres do nosso cérebro, perturbando-lhe o nosso sistema nervoso, né? Perturbando as neurocomunicações, ou seja, vai haver um desequilíbrio nas sinapses, né? E esse desequilíbrio nas sinapses pode ter consequências graves, pode levar a pessoa até a desenvolver uma depressão, né? Pode dar origem, assim, a diversos tormentos que devem e podem ser tratados com medicamentos. Joana de Ângeles, gente, no livro Em Atitudes Renovadas e também no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, ela diz o seguinte: constituem somatização dos venenos do ressentimento, alcançando o metabolismo orgânico e interferindo nas estruturas das células. O quê? Os tumores de gênese desconhecida, os transtornos neuróticos, né, seja uma neurose fóbica, histérica, etc. Distúrbios gástricos, né, de etiologia ignorada, ninguém sabe qual é a sua origem, qual é a sua causa. O ressentimento, ele é inimigo que deve ser vencido a golpes de amor e compreensão, nos fala a mentora nas suas obras. Campo aberto à obsessão. E Joana de Ângeles, no Conflitos Existenciais, irá nos dizer o seguinte: e nesse clima de fixação mental, cultivando o fel da amargura, que se deixam tombar nas malhas nefastas de vinculações psíquicas com outras mentes em desalinho, na esfera espiritual em que se movimentam, iniciando-se conúbios obsessivos de grave porte. Não é fácil não, meus irmãos. O ressentimento pode causar obsessão. A gente percebe que é cada vez mais grave esse problema da obsessão, generalizando-se numa verdadeira epidemia. As obsessões, elas são de todos os tempos,
Elas estão por toda parte. E elas existem por estarmos ainda, vamos dizer assim, eivados, infectados, contaminados de sombra. E o grande problema da humanidade é esse confronto entre os que devem e os que se julgam no direito de cobrar. E a obsessão, nos fala Manuel Filomeno de Miranda, lá no livro Painéis da Obsessão, resulta de um conúbio, de uma união por afinidade de ambos os parceiros. E o Livro dos Espíritos, na questão 459, Allan Kardec perguntou às entidades que ditaram o livro: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E eles responderam peremptoriamente: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, escolher a nossa companhia espiritual, gente, é de nossa exclusiva responsabilidade. Não é de Beltrano, nem de Ciclano, nem de Fulano. Porque, de acordo com o nosso proceder, de acordo com a nossa vibração, de acordo com a nossa evidenciação de pendores negativos, de maus costumes, de vícios, a gente pode abrir um campo vibratório e permitir que entidades outras, que estão vibrando na mesma faixa, nos influenciem no processo obsessivo de difícil solução. Portanto, é necessário a vigilância, a ação da vontade com real sentimento de humildade para converter-se o ressentimento em compreensão e tolerância. Por isso que nós temos que praticar o ensinamento de Jesus, quando ele nos diz lá em João 8,11, vai e não peques mais. Porque essa é a verdadeira profilaxia, né, contra a obsessão, a prevenção contra a obsessão. Porque se a gente voltarmos a pecar, ou seja, incorrermos nos mesmos erros, o processo obsessivo ele pode voltar, e volta. Porque a gente funciona como se fosse um imã, que atraímos aquela entidade para perto de nós, mesmo que ela já não queira, mas vamos vibrar na mesma faixa, porque são elos, né, do passado, muito fortes, né, que a gente ainda cultiva. Mais adiante, a mentora vai nos dizer o seguinte: terapia libertadora. A visão nova da psicologia positiva procura entender as emoções, ensejando-lhe uma conduta otimista, na qual devem permanecer como assinaladores de fronteiras a bondade, o perdão, o prazer, as gratificações do sentimento, a esperança e a fé. É o que nos fala Joana de Ângeles lá no capítulo 5 do Conflitos Existenciais. A psicologia positiva é um campo de estudo dentro da psicologia que foca nos elementos que podem trazer felicidades às pessoas, como as diversas psicologias também objetivam. Vale enfatizar que devem permanecer também como assinaladores de fronteiras a confiança, o cultivo das virtudes, a busca e enriquecimento pela sabedoria, o amor pela humanidade, a coragem. Allan Kardec dedica todo um capítulo, capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele elenca lá, né, um espírito que traz a mensagem, elenca as características de um homem de bem. E, lendo aquela passagem lá, todos nós vamos percebendo que pouco praticamos daquelas características. E o espírito parece que nós já íamos ter aquela relação, e no final ele escreve o seguinte: não ficam aqui enumeradas todas as características de um homem de bem, mas aquele que se esforçar por seguir uma delas, no caminho se encontra que o levará até as demais. Aí a gente dá uma respirada, ainda bem, se eu pelo menos praticar uma dessa, vou ter condições de paulatinamente praticar as demais. O amor pela humanidade, né, que a gente falou anteriormente, a coragem e a justiça, a espiritualidade e a nossa transcendência, a transcendência do ser, que se consegue como? Iniciando-se o processo de individuação, né, apregoado pelo Jung, ou seja, de autorrealização, através desse mergulho interior. Então, essa psicologia, a psicologia positiva, nos fala, a mentora, nesse livro, que proporciona a libertação natural do penoso aflitivo, né? Aquele padecer de manifestar-se, vai pouco a pouco aparecendo e vai nos dar assim condições de enfrentar as dificuldades da vida.
Mas, desde que o paciente, nos fala Joana, se predispõe à reflexão, à mudança de comportamento mental, para a posterior alteração de conduta emocional, o que se dará, como eu disse, com a autorrealização, com a vontade ativa. Não adianta nada nós termos diversas teorias, diversos ensinamentos da própria doutrina espírita, Joana de Ângeles, com 16 livros da série psicológica e outros diversos livros, né, como Atitudes Renovadas e vai por aí, nos trazer, nos dar assim, um norte. Se nós, pela vontade ativa, não nos pusermos a colocar em prática esses ensinamentos, dificilmente a gente vai se libertar dos problemas, não só do ressentimento, como da culpa, da raiva, do medo e outros mais. Mais adiante, ela vai nos dizer o seguinte: o ser em si mesmo não é portador de maldade, mas foram as experiências do processo de evolução que despertaram essa face negativa, que pode e deve ser corrigida pela aplicação dos recursos do altruísmo, da bondade, da moralidade e da cooperação com as demais criaturas. A doutrina espírita nos ensina, em pelo menos 6 questões de um livro dos Espíritos, que nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber. Mas pela aquisição do livre-arbítrio, ortogado por Deus a todos nós, muitos de nós desviamos-nos da face positiva da vida, ou seja, do bem, das leis divinas, que são eternas e imutáveis, que estão escritas na consciência do ser. Mas, no contato com a matéria, através da encarnação e da reencarnação, através desse contato, é que nós vamos corrigir, gente, essa face negativa que Joana fala de nossas vidas, pela prática da o quê? Da alteridade, da moralidade, da cooperação com as demais criaturas que vivem aqui na crosta terrestre, e mesmo aquelas que vivem no plano espiritual mais próximo aqui de nós. Então, muitos males seriam evitados se o ressentimento fosse descartado do relacionamento humano e social. Mas isso vai acontecer, mas vai demorar muito tempo. Vai levar muito tempo para isso acontecer, tendo em vista o nosso grau evolutivo ainda, em que nós estamos mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Não vale a pena deixar-se envenenar, gente, pelo ressentimento, não vale, pois seremos profundamente atingidos. Ademais, vale ressaltar, nem sempre o ressentimento se manifesta com expressões definidas, camuflando-se nas fixações mentais e, às vezes, passando despercebido. Há pessoas ressentidas que não se dão conta. Outros que estão em seu derredor percebem, mas ela mesma não se dá conta que está cultivando esse sentimento negativo, o ressentimento, né? Mas, sem fundamento nem justificativa, ele, podemos dizer que é remanescente dos instintos agressivos e primários do ser, de todos nós, no nosso processo evolutivo de despertar da consciência, de crescimento da nossa consciência, do espírito eterno que somos. Então, ressentir, caros irmãos e caríssimas irmãs, constitui também uma forma de chamar a atenção dos outros em torno da nossa enfermidade, da nossa doença. Então, Joana nos fala que o egoísta sente necessidade de reviver, de reexperimentar as emoções perturbadoras das situações, mesmo as desagradáveis que lhes são impostas pelas circunstâncias, né? Dessa maneira, vestindo-se de vítima, muitas vezes, que deve ser homenageada pela infelicidade, enfim. Então, a aplicação dos valiosos equipamentos do bem, em forma de ações meritórias, não somente é gratificante para as nossas emoções, normalmente o ressentimento, como é compensador de dívidas transatas, né, de dívidas passadas, de agressões à vida, em outras paragens do tempo e do espaço, quando nós passamos, né, em diferentes vilegiaturas, né, carnais aqui na crosta terrestre. Portanto, há muito ressentimento no mundo, né? Se nós pararmos para analisar, não precisamos ir muito longe, basta que a gente dê
uma volta no meio social onde estamos inseridos e em nós mesmos, né? Vamos analisar doravante se nós temos esse sentimento negativo, se nós cultivamos esse sentimento negativo. Então, há muito sentimento negativo no mundo, na Terra, que necessita de quê? Nos fala Joana de Ângeles, que necessita do oxigênio do amor fraternal para diluir-se. É isso que nos fala a mentora. E Joana nos fala em conflitos existenciais. À medida que se desenvolvem os sentimentos de segurança pessoal, de harmonia interior e de autoestima, desaparece o ressentimento por não encontrar apoio nos alicerces do subconsciente do ser. Nos fala Joana lá no livro Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 10º. A partir do mergulho interior, do autoexame, o ressentimento não encontrará guarida no inconsciente pessoal, pela diluição dessa sombra densa de nossa psique. Um autoexame enérgico, portanto, auxiliar-nos a identificá-lo lá nos refolhos, né, da nossa alma. Depois, logo após, prosseguindo na sua busca e análise, descobriremos as suas raízes. É importante que a gente se intere disso. Nós temos que buscar as raízes do ressentimento. Quando ele teve início e por que se nos instalou no ser, passando a perturbar-nos. Então, essa reflexão é importante, porque muitas vezes a gente vai combater os sintomas e esquecemos de buscar as raízes, as causas mais profundas de diversos sentimentos negativos, de emoções negativas que nós evidenciamos. Então, quando alguém se encontra ressentido com a má sorte, com os insucessos profissionais, afetivos e sociais, deve adquirir consciência das imensas possibilidades que lhe estão ao alcance e recomeçar as experiências que não obtiveram êxito, desarmado do pessimismo, como do sentimento de culpa, já falado hoje. Devemos ter coragem, gente, vontade ativa para recomeçar sem desânimo, com objetivos traçados, com a certeza intrínseca de que conseguiremos vencer esse veneno abominável que atinge principalmente aquele que o cultiva, né? Então, em qualquer circunstância, a boa vontade será a mola propulsora para a obtenção de nosso intento, sem que o empenho e cooperação de outra pessoa redundam inócuos, ou seja, ineficazes. Nós sempre precisamos do apoio de alguém, somente aqueles que estão em nosso derredor, para nos auxiliar no nosso progresso, como nós também, de nossa parte, podemos auxiliar outrem no seu progresso. E assim é que nós vamos, através dos relacionamentos externos e do contato interno com nós mesmos, que a gente vai, pouco a pouco, evoluindo. Portanto, o ressentimento, ele responde por maior número de enfermidades do homem do que se supõe. Vale lembrar isso, não esqueçamos jamais. Perdoe sempre. Perdoe sempre. Como eliminar a mágoa, o ressentimento? Então, o Isaías Claro, no livro Depressão, Causas e Consequências e Tratamentos, ele nos dá aí 3 passos. Conscientize-se de que o ressentimento envenena, autodestrói. O perdão traz imensos benefícios. O agressor se torna um devedor diante das leis da vida. 2, esforce-se. Não permita que o ressentimento se aloje na sua casa mental. Como nós vamos conseguir isso, gente? Através do mergulho interior, através da meditação, através da oração, né, dessa introspecção necessária para fazermos um balanço moral, conforme nos fala Santo Agostinho, lá na questão 919A do Livro dos Espíritos. Trabalhe sua mente no sentido de fixar o lado melhor do agressor. Não haja como juiz em causa própria. 3º, liberte-se do desgaste que o ressentimento provoca. Faça isto por amor e respeito a si mesmo, a Deus e à vida. Libertando-se dos atavismos, né, animais, daquelas heranças ainda animais, cabe ao homem transformar a agressividade em tolerância,
eliminando por definitivo o orgulho do seu mapa de comportamento, arrancando a causa injusta, né, do ressentimento, despertaremos de imediato em paisagens, vamos dizer assim, sem sombras, redescobrindo a vida e desarmando-nos em relação às outras pessoas. Nós ainda nos armamos muito contra as pessoas, né? Principalmente com aquelas pessoas que antipatizávamos ou das quais nos mantínhamos em guarda. Ademais, o mal que te façam ou que nos façam somente te perturbará se o permitir, se nós permitirmos, né, acolhendo. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Em caso contrário, tornará a sua origem. Então, nós temos que viver como? Vivemos sem mágoas. Será que nós conseguimos viver sem mágoas? É o que nos cabe, nos insta Joana de Ângeles, quando ela nos fala, depuremo-nos. E ela nos fala lá no capítulo a seguinte frase, bem exclamativa, ressentimento? Nunca. Ela fala desse jeito para todos nós lá no livro. Portanto, gente, higienize-se mentalmente. Pensamento é energia poderosa e atuante. Pensamentos corretos são a base da saúde integral. Pensamentos negativos terminam por minar as resistências espirituais e fisiológicas. Atenção! Você é o que se fez através do pensamento e será, a partir de agora, o que vier a pensar insistentemente. É bom que a gente medite nisso aí. Então, a gente pode concluir que as emoções e os sentimentos têm grande importância para a nossa vida, desde que saibamos direcioná-los. As emoções e os sentimentos refletem o estado espiritual em que cada um transita. São as emoções e os sentimentos que dão colorido à nossa vida, mas precisamos saber escolher as cores, tá? Saibamos escolher as cores para que realmente vivamos com equilíbrio e possamos analisar, né, com racionalidade todas as emoções e sentimentos, tanto os negativos como os positivos, para que tudo contribua para o nosso progresso de maneira geral. Lelis, você quer comentar alguma coisa do chat e fazer as considerações finais aí e fazer a prece final para nós? Sim, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem. Eu tinha olhado já, tinha dado uma olhadinha no chat. A Luimar falou da necessidade de a gente prestar mais atenção nas nossas atitudes. A gente falou bastante sobre isso. Né? O Wilson fez um comentário aqui também muito bom. O homem transcendental erra e reflete sobre o que fez ou deixou de fazer. Já o homem normal, o homem comum, erra e continua a caminhar sem refletir e saber se o que fez é certo ou errado. Então, esses são os últimos comentários que eu vejo aqui. Tá? A gente acabou aqui com os comentários no chat. E aqui nós vamos, então, juntar os nossos pensamentos, mas sobre eles, acima de tudo, o nosso sentimento de gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos benfeitores amigos que coordenam os nossos estudos dos dois planos da vida, que nós expressemos esse sentimento de gratidão pelo benefício incomensurável, as vibrações cariciosas que nos envolvem e que, por nossa vez, certamente vamos distribuir entre aqueles com quem nos relacionamos, seja família, sociedade, colegas de trabalho, vizinhos. Que Deus encontre em nós sempre a receptividade necessária para acumularmos forças, coragem, para seguir sempre adiante na tarefa primacial da existência corporal, que é o autoencontro,
a transformação intelecto-moral, o crescimento intelecto-moral de cada um de nós, e através do nosso exemplo, na prática daquilo que temos recebido de conhecimento, que possamos servir mesmo de exemplo àqueles que nos rodeiam e reconhecermos-nos como espíritos imperfeitos, mas perfectíveis. Que Deus nos abençoe, agora e sempre, e que assim seja.